Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez no Bíblia Descomplicada, após um período tão grande sem nos comunicarmos, sem pararmos para fazer a leitura da Palavra de Deus, onde as lutas têm se mostrado assim de um tamanho grandioso. Tenho certeza que os meus problemas não são maiores que os seus, porque nós todos fazemos parte do mesmo mundo e este mundo hoje está envolto ao pecado, e com a proximidade da volta de Jesus, tudo que o inimigo de Deus quer é realmente nos destruir e fazer com que nós venhamos desistir de alcançar o céu. No nosso último vídeo, nós vimos os sinais da volta de Jesus, Dentre eles o que está em Apocalipse 1, capítulo 1, verso 7, que diz que eis que vem com as nuvens dos céus e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra. Então não haverá sequer um povo que não reconheça, não veja e não participe da grande volta de Jesus. Mas nós ficamos de ver nesse vídeo, no de hoje, o que acontecerá após esse retorno de Jesus. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com aqueles que não aceitaram Jesus? Como é que vai ser isso? Como é que vai se dar esse período? Então a Bíblia, como eu já falei várias vezes, ela é uma revelação de Deus para que o homem possa entender o que ele está vivendo, entender o que é esse planeta, entender o que é o pecado, entender o que é a salvação e o que precisa acontecer em nossa vida para que estejamos salvos, Então as lutas são grandes, elas estão aí, mas nós temos a vitória garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós veremos também um pouco disso, a vitória de Cristo sobre a morte e os exemplos que Ele deixou para nós sobre milagres realizados em meio à humanidade, que nos apontam para essa verdade final, que o diabo tem tanto tentado fazer com que nós não venhamos a acreditar nisso, Ou então também tem tentado fazer você crer que você não tem o direito de estar neste momento final. Mas é muito bom estarmos de volta, é muito bom poder estar falando com você e é muito bom poder falar de Jesus e falar da Palavra de Deus. Vamos pedir as bênçãos dele sobre nós, a fim de que nós possamos então estudar e entender a Palavra de Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pela alegria de mais uma vez podermos nos reunir em Teu santo nome, a fim de abrir a Tua Palavra e nos alegrarmos com as Tuas promessas. Ó Deus, nós sabemos bem que não somos merecedores e muitas vezes o Teu inimigo tenta nos desanimar porque nós sabemos que não merecemos o que o Senhor tem preparado para nós. Mas graças ao plano de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, Tu nos dás o direito de podermos abraçar a vitória e tomarmos posse daquilo que é nosso, porque o Senhor nos concedeu de graça. Nós não precisamos realizar grandes obras a fim de que o Senhor nos aceite. O Senhor já nos aceitou como somos e como estamos. Mas é claro que a mudança é necessária a fim de que possamos nos encontrar aprovados para então fazermos parte do reino futuro que o Senhor há de estabelecer muito em breve nessa terra. Abençoe cada familiar que nos acompanha e que o Senhor possa trazer alento aos corações daqueles que estão perdendo seus entes queridos, ó Deus, para essa doença terrível. Mas como nós veremos, esta primeira morte não é a que deve nos assustar. Devemos temer sim, se estivermos participando da segunda morte, ó Deus, porque dessa não haverá escapatória. Aqueles que forem marcados para deixarem de viver contigo não conseguirão então ressuscitar dessa segunda morte. Ó Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pelas bênçãos maravilhosas que nos são concedidas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Bom, nós temos a certeza do retorno de Jesus, já vimos isso, E
Quando nós pensamos no retorno de Jesus, nós começamos a pensar um pouco mais prolongado, nas coisas mais distantes que virão. E então surgem em nossa mente alguns questionamentos, né? Até que o planeta seja restaurado, a palavra de Deus diz que passarão 1000 anos. Sabia que a palavra de Deus diz que haverão 1000 anos em que a terra ficará assolada e vazia, deserta, né, sem vida? Isso mesmo, 1 milênio irá passar enquanto nós estivermos fazendo algo que nós veremos daqui a pouco. O que acontecerá na terra durante esse período? Onde estará Satanás? E qual e como será o desfecho disso tudo? Nós temos que buscar essas e outras respostas somente num lugar, na palavra de Deus. E como nós já oramos, já pedimos a bênção do Espírito Santo para estar conosco, nós então vamos agora fazer algumas observações sobre uns textos que eu acho muito interessantes. Eu separei pelo menos 3 que nos mostram a veracidade desses milagres, sinais que Deus deixou na sua palavra a fim de que nós pudéssemos crer que esse momento chegaria e que isso é uma verdade, né? A primeira passagem ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Quem conhece esse capítulo sabe que lá está falando sobre o vale de ossos secos, né? E ali então Deus realiza um grande milagre que nos aponta para este milagre final que acontecerá na presença de Jesus, que é a ressurreição dos mortos. Então, o livro de Ezequiel, no capítulo 37, nos diz assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos mortos, né? Não tem vida, não tem carne, não tem nada, somente ossos. Ele me fez andar ao redor deles, né? Observar o que estava, tudo que estava diante de Ezequiel ali. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos, quer dizer, já havia bastante tempo que aqueles ossos estavam ali. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse então: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Diante de tudo isso, sabereis que eu sou o Senhor. Eu fico imaginando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, onde os mortos ressuscitarão e então ali estará declarado que aquele que está vindo nas nuvens dos céus é o Senhor, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem concederá a vida. E ao conceder essa vida àqueles que já descansaram no Senhor, nós então teremos a certeza de que é o Filho de Deus que está ali se aproximando nas nuvens do céu. Portanto, profetizeis como se me deu a ordem. Quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé num exército grande e extenso. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Todo o povo de Deus, todo aquele que está salvo em Jesus, que faz parte desse povo da casa de Israel, irá ressuscitar no retorno de Jesus, aqueles que descansaram no Senhor, né? Eles dizem: os
os nossos ossos se secaram. Aqui também se refere a um período em que Israel estava sem fé. Israel já não acreditava mais que era o povo de Deus, que podia ser salvo e que fizesse parte do grande plano de Deus. Então Deus leva Ezequiel até esse vale de ossos para que ele possa crer que o povo de Israel poderia receber novamente o Espírito de Deus e reviver, reacender a sua fé, né? Portanto, profetiza-lhes e diz-lhes: assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas. Se você está morto, Jesus vai ressuscitar. O próprio Deus vai ressuscitá-lo. Aqui morto na fé, né? Não só morto na carne, mas o morto na fé. A nossa fé às vezes vacila. Nós temos 30 dias que nós não nos encontramos para esse momento maravilhoso, porque as nossas lutas são grandes e desafios acontecem. Não digo apenas no vacilo do coração, mas até um computador que não funciona muitas vezes. E aqui Deus está prometendo que Ele mesmo é quem vai reacender essa fé. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então aqui a promessa de Deus da ressurreição, aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos retomaram a vida, porque a vida está em Deus, e é Ele quem nos concede essa vida, é Ele que nos dá ela de volta, né? Nós vamos andar um pouco rápido, porque são algumas leituras importantes a serem feitas, e a segunda leitura que nós vamos fazer está no livro de Reis, né? No segundo ou primeira Reis, deixa eu ver aqui que eu não anotei ali. Segundo livro de Reis, capítulo 6, né? Eliseu havia acabado de fazer flutuar o machado, né? Todo mundo gosta muito de brincar e encontrar essa passagem, o profeta que faz flutuar o machado no rio, mas logo em seguida Eliseu então está se preparando para um encontro importante e há um jovem moço com ele, né? Então capítulo 6, verso 14, então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e acercaram a cidade. Então a cidade foi cercada pelos sírios, que iriam atacar Jerusalém, e era grande o número do seu exército. Eles tinham muitos carros e cavalos, era um exército muito poderoso. Quando o moço do homem, que no caso era o moço que estava com Eliseu, do homem de Deus, se levantou muito cedo, ele foi lá e viu, e saiu, então viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mas não temas, porque mais de quantidade são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu a Deus e disse assim: ó Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quer dizer, Eliseu não estava sozinho, né? E aqui então Eliseu pede a Deus que revele ao rapaz que o exército de Deus está acampado ao redor, que nós nunca estamos sós. Então, se a luta está grande, se a batalha está feroz, a vitória é certa em Cristo Jesus, e Ele quer nos estender a mão e nos ajudar a vencer. E aqui então esse jovem pôde ver que não estava só, que havia um exército de Deus junto com Eliseu, para lutar aquela luta que seria necessário naquele momento. E a luta acaba desenrolando sem o levantar da espada, né? O Espírito de Deus, através de Eliseu, guia o exército sírio para outra direção, e as coisas se resolvem da forma como Deus assim resolve desenrolar as coisas. A terceira passagem que nós vamos ver
está no Evangelho de João, no capítulo 11. É muito conhecida. É a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, da família de Marta e Maria, irmão delas, vem a falecer e Jesus então estava próximo, mas demorou 4 dias para chegar, uma distância pequena, e quando eles vão, Lázaro já está morto. Então, Jesus disse, nós vamos começar capítulo 11, do verso 11 em diante, porque eu quero mostrar para você algo que está aqui nesse meio e a história já é bem conhecida. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus então fala para o discípulo que Lázaro está dormindo e que Jesus vai lá acordá-lo. Responderam os discípulos ao Senhor: se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus foi mais claro: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus fala até aqui que se alegra daquele momento, porque seria um momento onde seria mostrado aos discípulos o poder de Deus que estava em Jesus, porque Jesus é o caminho, a ressurreição e a vida. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. Um estádio de futebol, você pega o tamanho do estádio, 15 estádios era a distância que Jesus estava, e ele levou 4 dias para chegar lá. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, olha quanto testemunho, né? Para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha certeza, né, que Jesus teria curado. Mas ainda agora sei que tudo que disseres a Deus, ele te concederá. E disse Jesus: teu irmão ressurgirá, né, ou ressuscitará. Jesus falou a Marta. Aí Marta foi e responde assim, ó: eu sei, Senhor, ele ressurgirá na ressurreição no último dia. Preste muita atenção nesse verso 24. Marta responde, ela conhecia a ressurreição dos mortos no retorno de Jesus, quando a história deste mundo de pecado acabasse. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição no último dia. Confere aí na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 11, verso 24. E Jesus então disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Então Jesus aqui diz que a condição para encontrarmos a vida e a ressurreição é crer nele. Agora que nós vimos o poder de Deus agindo, não temos motivos para duvidar dos acontecimentos que veremos a seguir. Para onde irão os salvos na volta de Jesus? Vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 6. Olha o que o livro de Apocalipse nos diz, no capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo separado, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Muitos cristãos não têm ideia de que existe a primeira e a ressurreição, e também haverá a segunda morte. E se tem uma primeira ressurreição, haverá uma segunda ressurreição. Vamos ler o verso todo para não nos confundirmos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte. Então aquele que ressuscitar no retorno de Jesus
não passará pela segunda morte. Espera aí, 2 mortes? Lembra que Jesus falou que Lázaro dormia? E os discípulos pensavam que ele estava apenas dormindo, do sono, do descanso aqui na terra. E Jesus falou que não, ele estava morto. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos de reino? Se os salvos vão para o céu por 1000 anos, o que vão fazer lá? O que vamos fazer lá? É bom a gente se incluir nisso. Você tem que crer na salvação, né? Eu aqui quase dei uma vacilada. Às vezes a gente não se sente apto, mas quem nos aprova é Cristo, não os nossos atos. Vi tronos que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aqueles que perderam a sua vida quando testemunharam a respeito de Cristo. Principalmente aqueles que morreram pouco depois da vida de Cristo, né, na Idade Média, que sofreram toda a perseguição por causa do cristianismo. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez a palavra 1000 anos. E o que acontecerá enquanto isso? Jeremias capítulo 4, verso 23 e 27 diz o seguinte: observei a terra, enquanto os salvos estarão com Cristo, os ressuscitados estarão com Cristo, aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados ao encontro com Cristo nas nuvens dos céus, e a terra estará de uma forma. E Jeremias capítulo 4, verso 23 a 27 diz como é que a terra se encontrará. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido, não haviam mais aves no céu. Olha como isso se remete à criação, lá no início, lá no Gênesis, lembra quando nós estudamos o Gênesis? Também vi a terra fértil, e ela era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor. As cidades já não tinham mais valor, já não têm mais valor. Diante do furor da sua... as cidades estariam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Todo o mal que é causado por essa aglomeração, por esse viver em cidades, né? Deus não gosta muito desse tipo. Deus dá a ordem para que o homem se espalhe pela terra, preencha a terra, né? E Babel foi uma afronta a Deus, e Babel era uma grande cidade, e a aglomeração que dá espaço ao pecado, né? Ao afastamento de Deus, a fome, a doença, tudo aquilo que uma cidade pode trazer. Porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Olha bem, Jeremias está aqui no verso 27 dizendo que o Senhor diz que a terra será assolada, estará nessas condições que a gente acabou de ler, mas ainda não seria consumida. Aquilo permaneceria como um testemunho, né? Como se algo que a gente só vai entender quando estiver com Jesus no céu. Ainda no livro de Jeremias vemos o seguinte: e serão mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Quem são esses? Jeremias 25, 33. Esses são os que não foram chamados para o encontro com Cristo, para ir ter com Ele nas nuvens dos céus. Serão mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, por toda a terra. Aqueles que não estão salvos estarão mortos. Não serão pranteados, porque os que subiram estarão com os olhos voltados ao Salvador. E lembra que a Bíblia também diz que não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, nem tristeza, porque para os salvos o que importará será estar com Cristo. Não haverá espaço para dor,
né? E esses serão então por esterco, serão lançados sobre a terra como se fossem fezes de animais. Contudo, haverá alguém que permanecerá na terra nesse período. Sabia disso? Uma pessoa, um ser, ficará na terra enquanto a terra estiver desolada. Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, né? Provavelmente aqui esse anjo, se a gente fizer um estudo mais profundo, nós veremos que é Jesus na sua própria vinda, quando ele levará consigo os seus e deixará Satanás sozinho na terra. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O diabo preso na terra por 1000 anos, enquanto os salvos estão 1000 anos no céu, Satanás estará preso na terra sem ter ninguém para tentar. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Como os selados de Cristo foram com eles, e os que receberam o selo de Satanás estão agora mortos sem vida, porque Satanás não tem poder para dar vida, e o Espírito de Deus se retira com os salvos da terra, não há ninguém para que ele possa tentar. E ele fica então na sua prisão, que é a própria terra, que ele tanto atormentou durante esse período. Até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Essa frasezinha ela é um outro estudo, tá? Quando a cidade santa descer do céu, então nós teremos a segunda ressurreição, né? E quando houver a segunda ressurreição, haverá também com ela a morte eterna, porque o pecado não poderá subsistir na presença de Deus e na presença do seu amado Filho, né? Haverá então essa segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, é chamada na Bíblia. Não estarão no céu nesse período, 1000 anos eles não estarão lá, como já falei, estarão aqui na terra. Somente os salvos estarão com Jesus. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, nós lemos já um pouco atrás, né? E santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, aí vem Apocalipse 20, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Com a restauração da lei, da ordem, segundo a vontade e o plano original de Deus, não haverá lugar para o pecado, nem para os que insistirem em viver no pecado. Esses são os mortos que ressuscitarão na presença de Cristo quando ele descer com a Nova Jerusalém. Então, o que acontece então? As nações marcharão, Apocalipse 20, verso 9 e verso 10, diz o que esse povo vai fazer quando eles ressuscitarem na presença de Jesus novamente. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, verso 9 e 10. Então aqui Apocalipse diz como serão destruídos todos aqueles que não têm parte com Deus, que não estarão prontos para morar com Deus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lembra, nós já estudamos isso também lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 41, aonde é feita a separação ali, então, dos salvos e coisa. Lembra daqueles que, mas Senhor, não pregamos em teu nome não fizemos milagres? E Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não os conheço. O desejo de Deus é salvar. E para isso, Cristo deu a vida. Nós estamos vindo agora da semana da Páscoa, né? Onde é comemorada a salvação em Cristo, a libertação do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A destruição é um ato estranho para Deus. Deus não gosta da destruição. Mas depois de dadas todas as oportunidades,
ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Quais oportunidades nós temos desperdiçado? Não seria o momento de fazer aquele esforço e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado em nossa vida? Não seria a hora de nós começarmos a prestar mais atenção na vontade de Deus e qual o seu desejo para a vida de cada um de nós? Deus tem dado oportunidades grandiosas para que nós possamos mudar a nossa vida e dar um novo rumo a ela. O inimigo de Deus, ele não quer que Deus nos presenteie com tudo que Ele tem preparado para nós. Ele sabe o que Deus tem preparado para nós, mas Ele quer nos cegar, Ele quer nos impedir de ver a verdade. Então eu quero encerrar com você hoje lendo uma passagem do livro de Apocalipse, capítulo 21, verso de 1 a 3, aonde diz algo maravilhoso e que, de acordo com tudo que nós lemos até agora e aprendemos sobre a palavra de Deus, que ela não mente, que ela é a verdade, que Jesus é o caminho e a vida também está nele, e que Deus transformará este planeta novamente na perfeição do princípio. E Apocalipse é mostrado então a João, no capítulo 21, verso de 1 a 3, o que acontecerá no final desses 1000 anos. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então Deus irá restaurar e irá estabelecer o seu trono aqui na terra com os homens e reinará junto conosco. O tabernáculo de Deus agora está entre os homens. Os céus inteiros se alegrará quando isso acontecer, porque acredite, o céu deseja ver este planeta curado e restaurado à grandiosidade que Deus o criou no princípio. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e que nós possamos muito em breve estarmos juntos mais uma vez com a alegria da presença do Espírito Santo. É o que eu mais desejo neste dia e neste momento. E quero também pedir a Deus que abençoe imensamente a sua casa e que Ele aguarde deste mal que assola o mundo e dê as oportunidades para que você possa então estar refletindo na tua palavra e encontrando o caminho que Ele tanto deseja que você encontre. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos contigo, lendo e aprendendo mais sobre Ti. Descomplica, ó Deus, aquilo que está complicado em nossas mentes. Abra os nossos olhos como Tu fizeste com aquele moço junto a Eliseu, a fim de que possamos enxergar a verdade. Permita-nos acreditar que mesmo com a aparência de mortos, de ossos secos e de que para nós não há mais solução, o Senhor pode nos trazer vida e vida em abundância em Cristo Jesus, nosso Senhor. Permita-nos, ó Pai, que ainda que o nosso espírito esteja quase morto, mas como Tu fizeste com Lázaro, nós possamos ser trazidos de volta à vida. E que a nossa vida possa ser, então, motivo de alegria e motivo de testemunho para que muitos possam ter um encontro marcado contigo. Abençoa cada casa, cada lar, Senhor, que essa oração entrar, e até mesmo aqueles que nós não estamos aqui agora nos referindo, talvez aqueles que não têm acesso a esse canal, mas que precisam, Senhor, da Tua presença, do Teu apoio. Os nossos amigos, todos aqueles que estão guardados em nosso coração, que o Senhor possa nos conceder esta bênção, nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que nós possamos muito em breve nos encontrar mais uma vez. É o que eu mais desejo neste momento. E
Até breve, então, né? E que o nosso Senhor possa nos encontrar muito em breve também. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.